Deixa-me, Senhor, contigo andar no caminho ao lar de amor. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que a paz de Cristo esteja em cada lar. Não tem coisa melhor do que a gente andar em paz, né? Em qualquer situação, nós temos que ter paz. Então, hoje, eu quero falar de um assunto maravilhoso, que é o caminho estreito. Aliás, a porta estreita e o caminho apertado. Então, o que significa porta estreita e caminho apertado? Porta estreita significa a santidade. E o que significa caminho espaçoso? Porque tem a porta estreita, o caminho apertado, e tem o caminho, a porta larga e o caminho espaçoso. Então, o que significa isso? O caminho do pecado. Ou seja, das coisas que desagradam a Deus. Tudo que desagrada a Deus é pecado, né? E é isso que significa o caminho do pecado. É o que desagrada a Deus, né? Então, vamos lá em Mateus 7, de 13 a 14. Mateus 7, de 13 a 14. Mateus 7, de 13 a 14. Deixa eu ver aqui, que eu marquei. Mateus 7, de 13 a 14. Então, aqui, olha o que diz aqui. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, você está dizendo, entrai, né, pela porta estreita. Então, vamos ver aqui. Você está dizendo que tem uma porta. Essa porta é estreita e tem outra que é larga. Tem um caminho que é apertado e o outro é espaçoso, né? Mas onde está essa porta? Lá em Mateus 7, Mateus 7, de 7 a 11, diz assim: batei e abre-se-vos-á, buscais e acharei. Então, o Senhor está mandando a gente bater nessa porta, né? E buscar, que a gente vai achar. Mas que porta é essa? Onde está essa porta estreita? Bom, então essa porta estreita é a Bíblia. A Bíblia é a porta. Então, quando você abre a Bíblia e começa a estudar, você começa a andar no caminho apertado, porque é o caminho da santidade. Então, aqui, né, quando a gente bate, quando a gente busca, o que é que nós vamos encontrar neste caminho? Porque no momento em que você abre essa porta, que é a porta estreita, que você abre essa porta, você vai começar a caminhar pelo caminho apertado, né?
Então, o que é que nós vamos achar neste caminho aqui? É apertado. O que é que nós vamos achar? Nós vamos achar a verdade que nos leva para a vida eterna. A verdade de Deus nos leva para a vida eterna, né? Vamos achar mandamentos com promessas. Vamos achar santidade, virtuosidade, justiça, prosperidade, honestidade. Ou seja, nós vamos achar os frutos do Espírito Santo aqui. É isso que diz: buscais e achareis. Então, quando a gente começa a estudar e colocar em prática na nossa vida a palavra de Deus, a gente vai achar tudo isso, né? Santidade, honestidade, virtuosidade, prosperidade. Tudo isso nós vamos encontrar aqui neste caminho, né? Que é estreito e apertado. Vamos ver aqui, por exemplo, em João 8,32, lá diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai nos libertar de quê? Das mentiras, dos enganadores, que nos leva para o caminho espaçoso. A porta é larga, né? O adversário, se a gente segue ele, é uma porta larga. E o caminho é espaçoso. Mas quando a gente abre essa porta, né, que é a Bíblia, o Senhor vai nos conduzir pelo caminho. A gente entrou numa porta, é a porta estreita, né, como ele fala, e o Senhor vai nos conduzir por um caminho apertado. Por que será que é esse caminho apertado? Porque a gente deixa de fazer nossas vontades para fazer a vontade de Deus. E tudo que é de agrado de Deus, Ele deixou aqui. Então, nesse caminho, né, vamos achar a verdade que nos liberta, que nos leva para a vida eterna, né? Vamos achar também lá em Provérbios 8, 32, 35. Eu vou ler. Provérbios 8, 32, 35. Olha o que diz aqui. De 32 a 35. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Aqui é a eternidade da sabedoria. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Então nós sabemos que Deus é sábio, né? É o homem mais sábio, né, que existe no universo, é Deus. Então, quando a gente aceita, né, os conselhos de Deus, quando a gente obedece a Deus, a gente acha o quê? Porque o que me acha a vida e alcança a favor. Quer dizer, o Senhor é sábio e Ele vai nos tornar sábio também. Agora, aqueles que rejeitam, né, ouve ensino, sede sábios, não rejeiteis. Aquele que rejeita, deixa isso aqui fechado, né? Que não procura criar uma intimidade com Deus. Isso, gente, é independente, né? Se você está numa igreja que tem milhões de pessoas, que tem 10, que tem 4, independente, né? Você tem que criar essa intimidade com Deus. Você não pode confiar só nas doutrinas que é dada a você através do grupo religioso que você frequenta. Você tem que buscar essas doutrinas e você tem que comparar aqui com o que está aqui, neste caminho que é apertado. Ter certeza que aquelas doutrinas estão de acordo com o que está escrito aqui e seguir. Então, é assim que a gente
gente vai criar intimidade com Deus, é dentro do nosso lar. A igreja você vai para, né, compartilhar o seu aprendizado, você vai para ter um grupo social, né, aqui na Terra. Mas o seu aprendizado com Deus é em casa. Você, com a palavra de Deus, estudando todos os dias, e aquilo que você aprendeu, está aprendendo com Deus, quando você chegar na igreja, né, você vai, quando você ouvir, você vai ter certeza que aquilo ali é verdade, né? Vai ter certeza que aquilo ali é verdade. Então, aqui nós temos mandamentos com promessas, né? Porque aqui ele está prometendo, né? Aqueles, mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. Todos que me aborrecem amam a morte. Porque o que me acha, acha a vida, né? A vida, acha a sabedoria, né? Todos os frutos do Espírito Santo a gente encontra aqui, né? Então, o que foi que Daniel fez, né? Daniel, ele frequentava a igreja, claro, na época existia, né? O grupo religioso, ele frequentava. Mas quando ele viu que a liderança religiosa estava levando eles para longe de Deus, para a destruição, Daniel se manteve no caminho estreito, continuou estudando a palavra de Deus, se comunicando com Deus e firme ali nos ensinamentos do Senhor. Por quê? Porque ele tinha esse hábito de fazer isso em casa. Se ele não fizesse isso em casa, ele também teria ido, né, junto com a multidão que foi lá ser destruída. Né? Nós já sabemos, já falei muito sobre isso, que nessa época a Babilônia entrou, matou, né, levou escravo, mas Daniel ele foi como escravo, mas ele foi livre. Por quê? Porque ele estava obedecendo a Deus. A vida dele foi poupada, lá ele continuou firme com a intimidade com Deus, e nós sabemos a história de Daniel, né? Então, mandamentos com promessas ouve Deus. Deus tem muitas promessas para os seus filhos, né? Então, o próximo é santidade. Então, em 1 Pedro 1,15, fala assim: sede santos em todo o vosso procedimento. Então, o Senhor está mandando que a gente seja santo em todo o nosso procedimento. Então, vamos achar o que? Santidade aqui, orientação sobre santidade. Então, tudo que nós fizemos aqui neste mundo, né, tem que ser na companhia do Espírito Santo. Como eu já falei em outro vídeo, o sexo tem que ser na companhia do Espírito Santo. Né? Na hora de você desenvolver um negócio, né, com a pessoa, tem que ser na companhia do Espírito Santo, porque exige o que? Honestidade. Né? Quando você vai cuidar de um lar, tem que ser na companhia do Espírito Santo, porque, né, o seu lar precisa estar arrumado, decorado, perfumado e organizado. Então, você tem que estar na companhia do Espírito Santo para desenvolver, né, essa atividade com amor, com dedicação, porque é um ministério que Deus deu para as mulheres, né, fazer dos seus lares um pedacinho do céu. Então, tudo que nós fizermos, como diz lá em 1 Pedro 1,15, sede santos em todo o vosso procedimento. Então, se eu sei que eu ando na companhia de Deus, né, da hora que eu levanto, dormindo, acordado, eu ando na companhia de Deus, eu vou estar disposta, né, para fazer tudo que Deus me deu para fazer aqui. Se é cuidar de um lar, cuidar, né, com muito amor, com muita alegria. Se é cuidar de filhos, cuidar com muito amor, com muita alegria, né? E fazer exatamente aquilo que Deus quer que eu faça, né? E isso vai gerar o quê? Sede santos em todo o vosso procedimento. Santidade é obedecer a Deus em tudo que nós temos que fazer. Depois vem a virtuosidade. Lá em 1 Tessalonicenses 5,23, né? Fala assim que nós temos que honrar a Deus com o nosso corpo, alma e espírito. Então, para desenvolver a virtuosidade, eu tenho que honrar a Deus com o meu corpo, alma e espírito. Meu corpo, eu já até falei para vocês, as vestes, né? Tem que ser de acordo com aquilo que Deus quer que eu faça.
Sempre que você usar uma roupa, você vai na frente do espelho e pergunta, Senhor, estou te honrando com esta roupa. Então, o Espírito Santo, né, vai te mostrar se sim ou se não. E se você está disposta a caminhar no caminho estreito, né, no caminho apertado, então você vai fazer tudo que agrada a Deus. Porque o que desagrada a Deus é pecado, né? Então, virtuosidade, né? A gente tem que honrar Deus com cor. É só roupa adequada? Não. É também as atitudes, né? De honestidade, de tudo que o Senhor fala, né? Temos que ter cuidado com as nossas conversas, com o que eu estou assistindo, né? Através da televisão, através da internet, com o que eu estou lendo. Tudo isso é virtuosidade. E nós achamos as orientações aqui, a palavra de Deus sobre isso, né? Depois vem o que mais nós achamos neste caminho apertado. Achamos justiça. Em Salmos 37, 29, o Senhor fala assim, os justos herdarão a terra. É uma promessa, né? Mandamento com promessa. Seja justo e vocês herdarão a terra. Porque, como nós sabemos, Cristo vai voltar, vai pegar aqueles que estiverem vivos, que estão caminhando neste caminho apertado, né? Cristo vai levar com ele e vai eliminar a terra, né? De todos aqueles que não querem nada com a palavra de Deus. E aí ele disse que o Senhor fala que a terra, né, ele está preparando a nova Jerusalém, que ela vai descer do céu, né? E aqui vai ter nações e nações, e todos concorrerão a ele em Jerusalém. A gente sabe lá em Apocalipse, é só ler Apocalipse e ver o que é que vai acontecer no final, né? E tem a prosperidade, né? Que lá em João 10:10, o Senhor Cristo falou, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele falou no sentido material, né? Na santidade, porque todas essas coisas que nós adquirimos, né? Que nós vimos que vamos adquirir através deste caminho apertado, que nós vimos aqui, né? Então, como eu já falei, né? A verdade, né? Santidade, virtuosidade, justiça, prosperidade, honestidade, tudo isso, né? Nesse caminho estreito nós vamos alcançar. Se perseverarmos, né? Guardando esses mandamentos que Ele nos dá aqui na sua palavra. Então nós vamos alcançar. E é uma das promessas, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, mas Ele fala também, primeiro nós temos que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E depois tudo mais lhe será acrescentado. Então, nós temos que entrar por essa porta, né? A Bíblia é a porta, né? A porta estreita é a Bíblia. E quando a gente caminhar aqui, porque quando a gente começa a estudar e colocar em prática, a gente está caminhando com Deus. Caminhando com Deus. Ele vai te falando todos os dias, né, o que você deve fazer, como você deve fazer. Na hora das escolhas, a gente vai escolher o que é certo, não o que é errado. E isso é caminhar com Deus, né? Ele muda tudo na nossa vida. Jesus, através deste caminho aqui, né, que é apertado, Jesus, ele vai mudar nossos maus hábitos, seja na maneira de vestir, de se relacionar com as pessoas. Então, tem muita coisa, gente, que através disso aqui o Senhor muda, né? O Senhor vai mudar. Porque a gente pensa que pecado é só matar, roubar, se prostituir. Não, tem muita coisa que desagrada a Deus, né? É uma das coisas que aqui na Bíblia, né, neste caminho apertado, o Senhor fala que quando a gente forma uma família, né, que temos filhos pequenos, indefesos, né, o pai vai prover o alimento para casa
E a mulher vai estar em casa, cuidando da sua casa, do seu lar e do seu filho. E hoje nós sabemos que existe algo, né? Que as mulheres acham, até as mulheres cristãs acham normal isso hoje. Ter seu filhinho e com meses, nem sabe se defender, nem sabe falar, nem nada, já coloca numa creche para passar o dia inteiro na creche. E ela vai atrás de dinheiro para comprar isso, comprar aquilo. Nós sabemos que não é esse o mandamento do Senhor. Aí você pode dizer, mas eu deixo meu filho na creche o dia todo, por quê? Porque eu preciso trabalhar, preciso botar comida em casa, isso. Não. O que precisa é ouvir Deus, confiar em Deus e deixar que Ele realize os planos, né, na sua vida. E com certeza não é Deus que está mandando as mães jogar a criança na creche o dia inteiro, porque Ele diz, ensina a criança o caminho, este caminho apertado. Os pais têm que ensinar seus filhos o caminho apertado, que leva à salvação. Então ele diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Como que os pais vão ensinar a seu filho o caminho que deve andar? É o caminho apertado, né? Se ele só vê o filho à noite, já chega cansado, e o filho dorme, de manhã corre, leva e vai, só tem final. Não tem como os pais ensinarem a criança o caminho, né, apertado. Lá na creche, você acha que as pessoas lá na creche, às vezes tem 10, 20 crianças para cuidar. Ela vai ter tempo para estar ensinando essa criança? Não tem. Então, por isso que a gente vê hoje essa sociedade falida. Falida. Por quê? Porque as pessoas, né, não entendem a importância de colocar em prática os ensinamentos de Deus. Eu já citei esse caso aqui. Eu conheço uma mulher que o marido deixou ela com 5 filhos, ela doente, sem dinheiro. O que ela fez? Ela orou a Deus e pediu algo para fazer em casa, porque ela sabia que ela tinha que cuidar dos filhos dela. Porque se ela saísse e deixasse os filhos pequenos, então seria fácil, né, o adversário levar para a droga, levar para as coisas terríveis da vida. Que o caminho largo oferece, né? Que o caminho espaçoso oferece. Então ela ficou em casa cuidando dos seus filhos e eles cresceram e depois, como eu falei, eles adultos botaram ela numa linda casa e tudo mais. Por quê? Porque ela teve sabedoria de saber que ela não tinha que deixar a responsabilidade da educação dos seus filhos era dela. Mas enfim, então existem muitas outras coisas, né? Que se eu fosse falar aqui ia tomar muito tempo. Eu estou apenas citando um exemplo. Por isso que é bom a gente andar pelo caminho apertado, porque a gente vai ter o quê? Sabedoria, como nós vimos lá, né? Sabedoria. O Senhor fala, né? Que embora os seus pecados, Isaías 1, 18, 20, embora os seus pecados estejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Então não importa o erro que você está cometendo, já cometeu, né? Abra essa porta estreita e comece a andar por ela. Deus vai mudar, Jesus Cristo vai purificar. Ele fala, teus pecados podem estar vermelhos como escarlate, se tornarão branco como a neve. É claro que tem um processo, né? Se você chega, né, e começa a andar com Deus, Ele vai tirando tudo que desagrada a Ele vai te dando força para dizer não àquelas coisas erradas que você fazia, né? E assim Ele vai te levando para a vida eterna, né? Para a vida eterna. Porque é nessa porta estreita que a gente vai encontrar Deus, né? É aqui que vamos encontrar o Pai Celestial. Não existe outro meio a não ser que seja a Bíblia. Hoje eu sei disso, tenho certeza absoluta, né? Que esta é a porta, este é o caminho apertado. Então, o que é que encontramos no caminho largo? O que é que encontramos no caminho
largo enganadores, né? Os enganadores que vão nos levar para onde? Para o sofrimento. Porque os enganadores, ele vem de quem? Ele vem do adversário. Está sendo instrumento nas mãos do adversário para nos levar para o sofrimento, né? Para nos levar a ser como ele é. E esse caminho espaçoso é só quem está fora da igreja? Não. Dentro da igreja tem um caminho espaçoso. O Senhor fala, né? Aí lá em Mateus 7, 21 e 23, ele fala: Senhor, Senhor, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome. Mateus 7, vou ler aqui, é melhor. Mateus 7. Olha bem o que é que diz aqui. 7, de 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Por que Deus fala isso? Por que Cristo fala isso? Porque o inimigo, ele chama pessoas para começar a pregar o evangelho também. E aí essas pessoas que o Senhor fala, Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, essas pessoas foram enganadas. Mas o Senhor alerta aqui na sua palavra que nós temos que buscar, né, as doutrinas que estão aqui para ver se o que está ensinando é verdade ou não, alerta. Então, quando a pessoa adere a coisas, a doutrinas erradas e anda com os enganadores, ela vai se tornar mentirosa, ela vai também enganar, e ela vai fazer tudo, porque o adversário é que está no comando, né? Então, temos que ter muito cuidado, né, com grupos religiosos para ver se a doutrina está de acordo com a palavra de Deus. E é isso que vai nos levar à salvação. Então, em 1 Coríntios, então é assim, é uma coisa que eu gostaria de explicar aqui. Se nesse momento, né, que você está caminhando aqui na Bíblia, está vendo os mandamentos de Deus e tudo, mas você está numa situação difícil, né, seja financeira, seja em que for, você tem que vir a Deus do jeito que você está. Venha para Deus do jeito que você está, né? E Deus vai te dando, abrindo as portas para que você saia dessa situação e entre na situação que Ele quer. Porque se é Ele que está dizendo aqui, né, que nós temos que andar no caminho apertado, e que o caminho apertado é o caminho da santidade, né, é o caminho da obediência a Deus, então, vamos supor, como eu citei no instante, né, se uma mãe está realmente tendo que trabalhar e deixar seus filhos na creche o dia inteiro, se é uma necessidade para pôr comida em casa, venha como está, né? E comece a falar para o Senhor, Senhor, o Senhor está vendo a minha situação, eu quero fazer a tua vontade, eu quero criar meus filhos no caminho apertado, então me ajude a ter um meio para que eu possa trabalhar e que eu possa sustentar minha família sem precisar deixar meus filhos na creche. E quando você falar isso para o Senhor, você está mostrando para o Senhor que você quer viver a vida que Ele tem para você. E com certeza o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai te dar ideias que você vai poder fazer as coisas em casa e cuidar dos filhos, né? Então, seja lá qual for a situação financeira, não importa que situação você está, Deus tem solução para todos os seus problemas. Mas você precisa entender que tem que ser feito da maneira de Deus.
né? E como está aqui, explicado aqui neste caminho. Então, em 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios. Aqui. 1 Coríntios 2:9. É porque esse não marquei. Então, aqui, achei. 1 Coríntios 2:9. Olha o que diz aqui, olha que promessa maravilhosa, né? Para quem está andando neste caminho apertado. Olha o que você diz. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente sabe que quem ama a Deus vai guardar seus mandamentos, né? Então, eu não quero perder essa promessa que Deus faz aqui. Eu quero viver isso. Mas, eu vou repetir, mas como nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já pensou? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para que os amam. Então, meus irmãos, a porta, né? A porta estreita é essa, né? O caminho apertado é esse, não tem outro. Eu digo isso sem medo de errar. Se a gente entrar aqui e criar uma intimidade com Deus e fizer tudo da maneira que Deus quer, se a gente dizer para Deus, Deus, minha vida está em tuas mãos, eu quero os teus planos, eu não quero os meus planos. E quando Deus falar para você, tira a roupa imoral, você tira. Tira a desonestidade, você tira. Tira a fofoca, você tira. Né? E tudo que foi de errado na sua vida. Você vai tirando, então você está demonstrando que ama a Deus e que quer viver com Ele. Né? E é assim que Ele vai mudar a nossa vida. Né? E Ele muda. E como muda a nossa vida? Então, o meu desejo é que cada um de vocês busque entrar, bata, o Senhor vai abrir. Né? Primeiro você abre a porta, né? Quando você abre a Bíblia, você está entrando nos caminhos do Senhor, que é estreito, mas que traz uma paz, uma felicidade. O caminho largo só traz coisas tristes, cegueira espiritual, desobediência a Deus, mentiras, imoralidade, tudo, né? E hoje em dia, o adversário bota tanta coisa triste na vida das pessoas, seja na área sexual, seja na área financeira, seja na área das vestes, em tudo, né? Isso é caminho largo. Então, que a gente possa andar no caminho apertado. É o caminho espaçoso, né? E a porta é larga, o caminho é espaçoso. Então, que a gente possa, né, perseverar neste caminho apertado. E você diz, aqueles que perseverarem até o fim. Sou feliz porque eu sei que hoje estou andando neste caminho, né? E o Senhor está me conduzindo, eu não tenho dúvida disso. Que o Senhor me conduz através da Bíblia. E que aqui é o caminho da salvação. E eu deixo esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.